meu início na fotografia é curioso porque eu escrevia no caderno de veículo do Diário da Tarde, e a convite do Dr. Fábio Dolly, que era o editor, e a gente tinha uma coluna de kart, a gente corria de kart. E como eu corria, eu não podia fotografar. Então eu sempre passava lá no jornal e pedia para mandar um fotógrafo para fazer a cobertura. E no dia seguinte que eu ia ver as fotos, e quando eu ia ver o material que tinha sido feito, ele não traduzia muito, quer dizer, a fotografia era usada para mim como um suporte do meu texto. Então eu queria falar sobre um determinado assunto, eu não tinha essa foto. Então aí eu falei, bom, vou começar a fotografar. E foi assim que eu comecei a fotografar e, de repente, parei com tudo, fiquei só fotografando. Então o início foi muito por causa da fotografia me ser o auxílio para o meu texto. E nós em 74 teve um campeonato mundial em Portugal, em Cascais, ali perto de Lisboa, e eu fui fazer a cobertura da equipe brasileira, que tinha até na época o Toninho da Mata, esse pessoal todo, e na hora que eu desci em Portugal, em Lisboa, estava no meio da Guerra dos Cravos. Então, assim, eu fiquei completamente surpreendido que a palavra comunismo estava pintada por tudo quanto é lugar, as paredes todas pinchadas de comunismo, e parava um carro e vinha com os caras com megafone fazer discurso. Eu fiquei completamente maravilhado com aquilo. Aí nós fomos para Cascais durante o campeonato, e aí eu saía cedinho todo dia, pegava o trem, ia para Lisboa, e ficava vendo nós no auge da ditadura aqui, ficava vendo todo aquele movimento da Guerra dos Cravos. Quando terminou esse campeonato e nós íamos embora, foi quando eu tomei a decisão. Falei, não, negócio de kart não é minha onda, porque esse negócio é muito profissional. Na época, quem foi campeão mundial de kart foi o Ricardo Patrese e Ed Chiva, que já foram campeões de Fórmula 1 e tudo. E foi quando eu tomei a decisão, não, no kart não é minha praia. E aí foi quando eu então parti para estudar fotografia. A fotografia, eu estudei ela com nem de tal, Bernardo Magalhães, todo mundo conhece como nem de tal. Ele tinha a editora Cordel, que ele montou o curso lá na editora Cordel. E fizemos uma turma pequena, eram 12 amigos, começamos a estudar. E o que foi muito importante, porque a Cordel e o NEM, eles eram muito técnicos, então assim, a técnica da gente foi apuradíssima. Então todo fim de semana, era super bacana, todo fim de semana a gente saía para fotografar. E a gente fotografava, claro que a gente fotografava o barroco, era Ouro Preto, Diamantina, era essa coisa. E a gente usava muito comprar aquele rolo de 30 metros de slide, que a gente ia rebobinando, porque o slide, quando a gente voltava para a aula e ia apresentar o material, o slide, você não pode manipular ele. Então você já tem ali seu enquadramento, a sua composição e a luz prontinha. Você não pode mexer, é o contrário do preto e branco. Você vai para o laboratório, você faz o seu corte, você trabalha e tudo. Então, o slide foi uma técnica que o Ney usava com a gente para a gente apurar exatamente isso, a composição, o enquadramento, a luz. Então, assim, foi... E nisso, o Fernando Ziviani, né, que depois é um fotógrafo companheiro, ele estava vendendo um ampliador Dust, preto e branco, e falou, se você comprar um ampliador Dust meu, eu vou te dar aula de laboratório. Aí foi quando ele me deu uma aula de laboratório que foi apuradíssima a técnica dele, de revelação e de cópias, separar revelações de químicos. A gente me preparava os químicos, comprava os químicos na municiadora. Era química para revelar filme, fotos em tom de, quando era luz muito dura, ou era luz de show, etc e tal, e estudando a técnica que ele tinha muito, que era a técnica do Ansel Adams, que era as 10 camadas de tons, do branco puro ao preto puro. Então esse estudo foi feito com eles e tivemos então essa apuração técnica muito forte, então que deu muita segurança para a gente depois ir criar, só soltar.
eu participo deles, do Paulo Vilara, que é sobre os 4 poetas, né? Murilo Antunes, Fernando Brant, Márcio Borges e o Chico Amaral, e que eu faço as ilustrações com várias fotos dos livros, né? Ou tem livros, por exemplo, igual do Akiti também, ó. Do Akiti também, são do Arthur Andresa, que eu faço fotos, que eu fiz as fotos a vida inteira para eles, com capa de disco. Bom, eu venho de uma família de fotógrafos. Meu pai, Elias Aum, era um fotógrafo, né? E montou até uma loja que chamava Foto Elias, que era tradicional aí da cidade, que foi fundada em 1936 e fechou só em 98, que ela durou mais de 60 anos, quase 70. E ele trabalhou até os seus 96 anos, então eu sempre convivi com fotografia. Embora não era muito a minha meta ser fotógrafo no começo de carreira. Meu pai fazia questão que todo mundo formasse, todo mundo estudasse, então todo mundo formou em alguma coisa. E eu, como tinha tendências, gostava mais de matemática e física, automaticamente, na minha época, não tinha muita opção, eu fui fazer engenharia. Eu era engenharia ou medicina. Eu acabei fazendo engenharia e sem gostar muito, nunca tive muito a ver com engenharia. Então, como eu gostava mais de física, depois que estava formando, eu quase mudei para física, mas acabei fazendo uma pós-graduação na física. Em vez de formei em engenharia, fiz uma pós-graduação na física. E foi a época que eu mais comecei a estudar fotografia também, interessar. Tive um colega que me influenciou muito na engenharia, que gostava também de fotografia. Foi a época que eu comecei a ir para o laboratório, revelar filmes. Esse colega é o Márcio Fernandes, ele nem é fotógrafo, mas ele gostava de fotografia, então a gente começou a entrar para laboratório, fazer foto de namorado, de sobrinho e revelar os próprios filmes. Foi a época que eu comecei a entrar na engenharia. Isso deve ter sido em 67, 68. Aí eu fui entusiasmando, estudando a fotografia e a física junto, na mesma época. Na verdade, acho que eu estudava mais a fotografia do que física. Acabei, no mesmo ano que eu fiz o meu mestrado na física, eu chutei o balde e fui trabalhar com meu pai no Foto Elias. Ele me deu muita força, montou um Foto Elias número 2, que ele chamou assim, que era mais voltado para um laboratório fotográfico preto e branco e um estúdio que eu trabalhava ali. Eu fiquei fotografando, fazendo mais portrés que a gente fazia no Foto Elias e o que aparecesse de foto de produto e tudo mais. Foi aí que eu entrei na fotografia e deve ter sido em 74, 75 provavelmente, que eu assumi a fotografia profissionalmente. A partir daí, eu acho importante falar um pouco do meu pai, que foi um cara pioneiro na fotografia de Minas Gerais. Eu acho que é a figura mais importante da fotografia de Minas Gerais, que mais elevou a fotografia. Que ele gostava de ensinar, ele aprendeu tudo em livros, ele foi um autodidata, na época dele, tudo em livros, ele estudava e foi fazendo as coisas que ele precisava. Aqui na época dele não tinha era difícil ter material aqui, a importação era difícil, então se ele sentia falta de um cortador de foto, ele fabricava um. Se ele não tinha ampliador para fazer uma ampliação grande, ele usava a câmera fotográfica iluminada pelo fundo, projetava na parede, fotografava, fazia ampliação fotográfica com a própria câmera fotográfica, já que não tinha ampliador para fazer isso. E com isso ele foi montando um ampliador para ele, que é um ampliador maior para fazer ampliações grandes na medida da necessidade. Com isso ele acabou montando uma indústria de equipamento fotográfico, que era super carente no Brasil. Então essa indústria é pioneira, ninguém tinha feito nada parecido. Fazia material de laboratório em geral, lanterna, câmera escura, marginador para cortar foto, ampliadores. Chegou a fazer até câmera fotográfica.
Ele começou a fazer câmera fotográfica para fazer os 3x4 dele, para fazer um sistema mais econômico, que dava 16 fotos no filme de 12. E com isso ele acabou fazendo uma câmera fotográfica depois popular, uma matriz da Orvo, chamava Orvolete, uma máquina da década de 60, era uma máquina popular, barata, que fazia fotos com filme 6x6, uma qualidade bem legal. E vendeu muito dessa câmera no Brasil. Depois chegou a Kodak, fez uma câmera similar, com muita propaganda em cima, foi acabando com a nossa. A câmera deles era a Rio 400, foi uma câmera também que entrou no mercado, muita propaganda em cima, era muito pior do que a nossa, mas era mais bonitinha e com propaganda acabou que ela dominou o mercado. Mas, então, isso é mais para falar do que meu pai foi importante. Além disso, ele entendia muito da parte de química e de ótica, então ele ajudou muito todos os fotógrafos que tinham dificuldade, aparecia lá no estúdio, no foto, para ele dar as dicas, ensinava, mandava uma fórmula nova para o cara fazer, quebrar, melhorar o negativo. Então ele foi um cara muito que difundiu a técnica fotográfica no país, entre os fotógrafos. A minha geração, né, a geração Blow-Up, né? A geração nossa Blow-Up era, sabe, nossa geração foi quando surgiu o LSD, cocaína, maconha. Pô, nós éramos hippie, né? Nós éramos hippie. Eu tive nos Estados Unidos, na Califórnia, assisti um show maravilhoso, Jeff Starship com Grace Lipp e Papa John tocando, todo mundo tomando ácido, viajando, não sei o quê. Nós éramos dessa geração. A geração que nós fomos muito influenciada, a nossa geração foi muito... Né, eles mandavam pra gente chicletes, calça ali, chicletes, calça ali, LSD, para alienar a nossa geração. Nossa geração sofreu muito isso, sabe? Eles mandavam isso tudo pra nós aqui. Mas, é claro, né, nessa área toda que eu trabalhei, a gente usava, por exemplo, a gente usava droga, sabe? Usamos droga. O Beto Guedes me tirou da pior droga que tinha, que foi a cocaína. Porque na época era farra, não era que a gente era viciado, não. Mas a cocaína era uma coisa que tinha muito no nosso meio. O meu estúdio tinha muito, chegava sexta-feira, ia várias pessoas para lá, a gente ficava lá, ficava aquela coisa, tomando uísque, com não sei o quê. A cocaína rodava no nosso meio, sabe? Então teve esse show especial do Beto, e que acabou o show, a gente foi para a Cervejaria Brasil, vai tomar uísque depois, não sei o quê, e a gente ligado, conversando, sentei na mesa, falando. O Beto, cara, acabou comigo. O Beto não, todo mundo pensa que o Beto transa droga. O Beto não transa droga nenhuma, ele só gosta de bebida. O Beto não usa droga nenhuma. E todo mundo fala, o Beto é um drogado, não sei o quê. Eu sentei na mesa dele, ele falou uma coisa para mim que ninguém tinha coragem de falar, que eu estava precisando de ouvir. Você tá horroroso. Eu não aguento mais você, para de falar, você tá feio. Eu falava assim, eu sou muito maior que ela. Você não é muito maior que ela, nada, tá acabando com você. Mas ele falou tudo o que eu queria, que eu precisava de ouvir. A saída ali, cara, eu fui direto. Eu entrei no carro, fui para casa, pro estúdio, eu não consegui nem subir. Meu estúdio era em cima e tinha uma garagem de carro embaixo. Eu dormia, eu apaguei dentro do estúdio, tão arrasado que eu fiquei. Acordei no dia seguinte e nunca mais eu tive vontade, sabe? Porque o cara, eu tava dizendo assim, tipo assim, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aí, sabe? Não é que eu era um viciado e não fazia nada, eu trabalhava, acordava cedo, tinha filho pequeno e tudo, mas andava, mas sempre atrapalha, te desconcentra, sabe? Você joga pra cima, chuta o balde, né? Tem compromisso, você não vai, porque você ficou doidão, sabe? Então, assim, nunca gostei de
de outras drogas. Essa foi a única droga que eu provei, que eu gostei. E depois, hoje em dia, só gosto só da minha bebidinha. Não recomendo para ninguém. Mas eu sou uma pessoa feliz, sabe? Não sou completamente realizado, porque eu tenho muita vontade de fazer as coisas, mas hoje em dia assim, a gente já não tem tanta audácia igual tinha, sabe? Cara, não tinha barreira, cara. Por exemplo, assim, eu quero ir para tal lugar, eu viajei o mundo inteiro, eu não falo inglês, cara. Eu não falo inglês, meu inglês é um horror. É bom dia, boa tarde, eu quero comer, no speak English, please. Cara, eu viajei o mundo igual cara de pau, entendeu? Me virava. Teve uma viagem que eu fiz, cara, que era um campeonato mundial, divisa da França com a Suíça. Tinha mais de 10 anos que eu não viajava, estava sem jogo de cintura nem de viajar. Eu fui no consulado francês, nem o cônsul daqui em Belo Horizonte sabia onde era tal de Metabiev. Procurando no mapa, não achava. Achei, ó. Aí o que eu fiz? Fui na Itália, ganhei uma cortesia da divisa da Suíça com a Alemanha, com a França. Cheguei num final de tarde, um pôr do sol maravilhoso. Eu sentei assim num bar, falei, pô, uma bia, né? Aquele fuso horário e tal. Lá pras tantas, cara, eu olhava para aquela mala minha que eu levei de viagem, era aquela mala, falei, não, vou ter que carregar essa porra. E onde é que eu vou agora? Eu estava no interior da França, não falava uma palavra de francês, cara. Não falava uma palavra de francês. E os caras no interior da França, eles não falam uma de inglês. Nem falam assim, falei, e agora? Cerveja. Toma cerveja e tal. Lá pras tantas eu queria falar, ninguém falava nada. E tá escurecendo, não sei onde é que eu vou dormir, onde é que eu não sei o quê. Porque eu tinha deixado com meus amigos da seleção brasileira que viajaram antes, para eles deixarem lá no balcão da Itália, qual que é o roteiro que eu ia fazer para chegar até o Metabiev. Só que eles procuraram por Cristiano Quintino. E meu sobrenome é Gomes. Então, eles deixaram Quintino e ninguém sabia. Eu cheguei, não, ninguém deixou para Quintino não, que não tem Quintino não. Então eu não tinha informação de nada. O cara lá pras tantas estava nervoso. Eu falei, olhei assim e falei, não, Stanley Rey. E que eu tomei o primeiro Stanley Rey, bateu, eu fiquei doidão demais. Eu subi em cima da mesa e falei assim, não tem ninguém que fala português aqui nessa merda, não, cara. O cara, me levanta um português. Era um bar da estação de trem, era o último trem que tinha chegado. O português, fechou e foi tomar a cerveja dele. O português mas assim, pá, não se aflija, pá. Não, o que você quer? Tal. Era um português, cara. Ele entendeu, falou assim, o que você está querendo? Falei, menino, eu tenho que ir para tal de Metabiev, cara, nem sei onde é que é, tô aqui desesperado, como é que eu faço? Ele falou assim, peraí, o brasileiro, peraí. Subiu, entrou lá dentro do bar, cara, conversou, voltou, falou assim, você tá vendo aquela garçonete? O bicho era uma francesinha maravilhosa. Ela falou assim, olha, mora em Metabiev. Se você esperar ela aqui até 10, 11 horas da noite, ela te leva. Falei, bicho, eu durmo aqui esperando essa mulher, ué. Eu quero que ela quiser. Fiquei no bar até 10, 11 horas da noite, a mulher me levou. Dentro de Metabiev, eu cheguei assim, tinha uma casa com a bandeira do Brasil, assim, me soltou na porta da casa. Olha que fantástico. Isso, entendeu? Essa sorte assim. E foi assim, cara, essas viagens minhas foram tudo desse jeito. Eu ia fotografando, fazendo essas coisas tudo. Imagina eu na Alemanha, eu peguei um trem na divisa da Alemanha com a Suíça. A minha irmã mora na Alemanha, ela me deu a dica, comprou tudo pra mim. Eu tô atravessando, essa Flávia foi comigo, a sorte que a Flávia foi comigo. Nós atravessamos, saímos da Suíça pra Alemanha, nós tomamos uma dura da polícia alemã. Aqueles caras, sabe aquele sotaque que ainda vem na nossa cabeça do nazista ainda? Eu falava, não tô entendendo nada do cara falando. E eu falei, Flávia, eu falava assim, speak English, os caras iam. Eu falei assim, não, eu não speak English. Os caras ficavam mais putos comigo. Quando eu perguntava se ele falava inglês, ele falava que sim. E eu falava assim, mas eu não. Eu falo more or less, mais ou menos. E o cara não tem paciência. Aí eu pensei assim, vai tomar no seu cara. E ele foi ficando agressivo a conversa e tal. Aí uma hora eu falei, por que esse cara aqui? Eu falava, será que ele é corrupção, cara? Meti a mão no bolso, tirei uma nota de $10 aqui, dei pra ele. Ele falou, ok e tal. Falei, olha, Flávio, ele é corrupto. Não, cara, eu tinha faltado de eu pagar uma taxa. Na hora que você atravessa a fronteira, tinha uma taxazinha que você tem que pagar. E eu não tinha pago. Ele estava me cobrando exatamente isso, entendeu? Faltava uma taxa. Ele pegou o dinheiro, aí furou minha passagem, me devolveu e foi embora.
fotografia atual também teve muita mudança que influenciou muito nessa área de serviço, né? A entrada do digital foi uma mudança muito radical na fotografia. Então a gente que sabia mais a fotografia em si, na época precisava de ter um conhecimento técnico, a fotografia não era para todo mundo igual é hoje. Era mais difícil, a pessoa tinha que saber, conhecer. A digitalização veio dar uma facilitada muito grande na fotografia, com isso o mercado foi invadido por novas pessoas que têm mais voltada para facilidade de fotografar. Hoje todo mundo fotografa, né? É só apertar um botão que sai a foto boa. É muito legal isso, até a coisa, mas para o fotógrafo antigo, profissional, que o mercado abriu demais. Então aumentou muito a quantidade de fotógrafo pelo serviço da fotografia. Além do que, as próprias firmas viram que pode ter uma máquina boa, eles poderiam fazer as próprias fotos deles, então não precisava de contratar fotógrafo mais. Então isso, o mercado da fotografia caiu bastante e dificultou também o mercado. Embora, por um lado, ela tenha facilitado muito a vida dos fotógrafos, que eram fotos que eram impossíveis de fazer com filme. Hoje em dia você faz uma montagem no computador, a facilidade de você montar um fundo claro, um fundo escuro, você consegue acertar a foto. Então você consegue fazer fotos perfeitas hoje, e isso acabou que ficou perdeu um pouco até a graça da fotografia. A foto hoje tem que ser perfeita, senão não serve para publicidade. Você não tem jeito de usar uma foto mais ou menos para publicidade, que antes você podia usar. Você tem que ter o fundo, uma janela, você tem que ter o detalhe lá de fora, que antigamente você não conseguia. Mas então facilitou e abriu o mercado para todo mundo.